Fala galera, beleza? Hoje eu estarei trazendo para vocês o vídeo sobre os maiores clubes do Brasil num contexto geral. E para quem já conhece o canal há um bom tempo, sabe que esse vídeo não estará somente pesando o número de títulos, mas também outros fatores como tamanho de torcida, popularidade, tradição, estrutura, importância para a seleção brasileira ou para o crescimento da história do futebol brasileiro, rebaixamentos, dentre outros fatores. Então, para esse vídeo, eu estarei utilizando aquele esquema de prós e contras, citando os pontos positivos e os pontos negativos de cada clube. Então, espero que gostem e já vamos iniciar. E em 15º lugar, o Sport, um clube que possui duas conquistas nacionais, sendo uma de Campeonato Brasileiro e a outra de Copa do Brasil, o que é um feito tremendo para um clube nordestino com pouca capacidade de investimento. O Sport, que também é o maior vencedor do Campeonato Pernambucano e historicamente é um frequentador da Série A do Campeonato Brasileiro, disputou muitas e muitas edições e, além disso, o Sport possui um número expressivo de torcedores, estando entre as 15 maiores torcidas do Brasil. Então é um clube que tem a sua relevância, mas que em termos de títulos e história não dá para comparar com os outros clubes que estão à frente. Em termos de torcida, está muito abaixo da maioria que eu citarei logo mais. Também possui vários rebaixamentos. Então, mesclando suas qualidades com seus defeitos, o Sport merece ocupar a 15ª posição no meu ranking. 14º lugar para o Bahia, um clube bicampeão brasileiro que derrotou o poderoso Santos do Pelé na decisão de 1959. Isso é um feito tremendo, e depois ganhou outro Brasileirão em 1988 em cima do grande Internacional de Porto Alegre. E além disso, o Bahia é o maior campeão do Campeonato Baiano e possui uma numerosa torcida, inclusive se equiparando a alguns clubes que são considerados grandes do futebol brasileiro, que eu citarei logo mais. Então o Bahia é bicampeão brasileiro, é recordista de títulos no seu estado, é o clube mais popular de sua região, tem uma numerosa torcida e não fica mais acima nesse ranking, porque em termos de títulos ele perde para todos os clubes que estão acima. Bahia, que inclusive já não ganha um título de expressão há 35 anos, já foi rebaixado algumas vezes, inclusive para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Bahia é uma camisa pesada, é um clube importante, mas inegavelmente está abaixo dos clubes que eu citarei logo mais. Então, Bahia na 14ª posição. 13º lugar para o Atlético Paranaense, um clube que cresceu bastante no século XXI, é o maior vencedor da Copa Sul-Americana, é um clube campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, um dos clubes mais bem estruturados do futebol brasileiro, tem uma torcida fiel, bem presente nos estádios, já chegou em 2 finais de Libertadores da América, então é um clube que vem conquistando seu espaço, tem a sua relevância, mas com certeza está abaixo dos outros 12 que eu citarei em breve, porque inegavelmente tem bem menos história do que os clubes que fazem parte do G12 do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense é um clube que pouco fez no século XX, veio a aparecer mais no século atual e não possui uma torcida tão grande, tão numerosa, e é uma torcida que é restrita ao seu estado, então perde para todos os clubes que estão acima em termos de história, em termos de torcida, de representatividade. Mas sem dúvidas está um pouquinho acima do Bahia, por ter mais títulos importantes e consideravelmente acima do Sport. Então, 13ª posição para o Atlético Paranaense. 12º lugar para o Botafogo, clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo, foi base da seleção brasileira em 3 dos 5 títulos mundiais que conquistou, possui inúmeros ídolos de peso, como Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo, Manga, Gerson, dentre outros. É um clube que tem um número expressivo de torcedores e não é uma torcida restrita apenas ao Rio de Janeiro. Encontramos botafoguenses em outros estados também, em outras regiões. E em termos de desempenho dentro dos gramados, o Botafogo é bicampeão brasileiro,
sendo 3 vezes vice-campeão também, além de já ter chegado 11 vezes ao G4, então é um clube com muita tradição no Campeonato Brasileiro. É um dos grandes vencedores do Campeonato Carioca, que é um dos estaduais mais fortes do Brasil, que antigamente tinha muito peso, era muito valorizado. E é um clube cheio de feitos importantes. Além da importância para a seleção brasileira, o Botafogo aplicou a maior goleada do futebol brasileiro e possui a maior série invicta ao lado do Flamengo. E de pontos negativos eu posso citar aqui, primeiramente, os 3 rebaixamentos e a baixa quantidade de títulos de expressão nacional ou internacional. O Botafogo claramente está abaixo dos outros clubes que eu citarei logo mais. E dentre os grandes do futebol brasileiro, daqueles que são considerados grandes desde sempre, o Botafogo é o único que nunca conquistou um título de Libertadores e nem de Copa do Brasil. E embora tenha um número expressivo ali de torcedores, não está nem entre as 10 maiores torcidas do Brasil, mas o Botafogo é um clube grande. Para mim, sem sombra de dúvidas, está acima do Atlético Paranaense, do Bahia e do Sport, por ter mais história, por ter uma torcida mais espalhada, por ter ídolos mais relevantes e também pelo peso do Campeonato Carioca. Então, Botafogo na 12ª posição. Na 11ª posição, galera, confesso que eu fiquei com bastante dúvida em qual eu colocava na 11ª posição e eu acabei optando pelo Atlético Mineiro, que em termos de títulos e desempenho histórico de uma forma geral está consideravelmente acima dos clubes que eu citei anteriormente. O Galo, que já conquistou uma Libertadores da América, é tricampeão brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil, é o maior vencedor do Campeonato Mineiro. Um clube que no Brasileirão tem um desempenho muito bom historicamente. Além dos 3 títulos, possui 5 vice-campeonatos, 21 G4. Então isso é algo que merece ser mencionado também. O Atlético, que possui um número expressivo de torcedores, está entre as 10 maiores torcidas do Brasil e tem uma estrutura espetacular. E nos últimos anos é um clube que vem sendo competitivo no futebol brasileiro, sempre apontado como um dos grandes favoritos a brigar pelos títulos. E de pontos negativos, temos a baixa tradição em Libertadores, o Atlético que possui apenas uma final, uma torcida que, embora seja numerosa, ela é restrita ao seu estado, Minas Gerais, não é espalhada como a de alguns clubes que eu citarei logo mais. Em termos de títulos, ele perde consideravelmente para a maioria dos clubes que aparecerão em breve, e o Atlético é um clube que tem um hiato muito grande entre as suas principais conquistas, né? Ganhou um Brasileirão em 1971 e somente 42 anos depois voltou a conquistar algo relevante, que foi a Libertadores da América, o clube que também já foi rebaixado no ano de 2005. Então, mesclando suas qualidades com seus defeitos, na minha opinião, o Atlético merece ocupar a 11ª posição no ranking. 10º lugar para o Fluminense, que ao meu ver é bastante parelho com o Atlético Mineiro, mas eu coloco o Fluminense um pouquinho acima, porque na minha opinião tem mais história do que o Atlético Mineiro, é mais importante para o crescimento da história do futebol brasileiro. Fluminense, que é um dos 5 clubes que mais cederam jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo, e foi berço da seleção brasileira. A sede do Fluminense, que é das Laranjeiras, foi a primeira casa da seleção brasileira. Fluminense que também possui uma honraria que nenhum outro clube de futebol do mundo possui, que é a honraria da Taça Olímpica, que é o Prêmio Nobel do Esporte, e é algo que a sua torcida se orgulha bastante. Em termos de títulos, o Fluminense é campeão da Libertadores, tem 4 títulos brasileiros, é campeão da Copa do Brasil, é um grande vencedor do Campeonato Carioca, que, repito, é um estadual com peso diferente. O Carioca e o Paulista têm um peso maior que os demais, e o Fluminense, além disso, possui uma numerosa torcida, e assim como o Botafogo, é uma torcida um pouco nacionalizada, né? Então o Fluminense possui as suas qualidades, é um clube histórico. E de defeitos eu posso citar aqui, primeiramente, os rebaixamentos que o clube possui, sendo um deles para a Série C do Campeonato Brasileiro. E ao meu ver, em termos de títulos, de conquistas, ele está abaixo dos clubes que virão logo mais. Fluminense que também possui hiatos grandes em sua história em termos de títulos, né?
já passou 23 anos sem conquistar um título de expressão nacional e teve uma das piores crises envolvendo os grandes clubes do futebol brasileiro, ali nos anos 90, né? Onde o clube passou por uma seca de títulos, inclusive títulos estaduais, foi rebaixado várias vezes, caiu para a Série C. É um clube que durante um bom tempo passou apagado e depois com a Unimed retomou o caminho das glórias. Fluminense que também só veio a conquistar o seu primeiro título sul-americano agora em 2023. Então, desse top 10, ele é o clube com menos tradição no continente, mas é um clube grande e mesclando seus pontos positivos com os negativos, merece ocupar a 11ª posição, mas cabe discussão com o Atlético Mineiro. Quem coloca o Galo acima também é completamente aceitável. Fluminense na 10ª posição. Em 9º lugar, o Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube com uma história riquíssima, foi pioneiro na inclusão de jogadores negros e operários, um clube com feitos impressionantes, foi o primeiro campeão sul-americano da história, conquistou a Libertadores no ano de seu centenário, o único clube a conquistar tal feito, revelou 3 dos 4 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, está entre os 5 clubes que mais cederam jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Em termos de títulos, o Vasco é bem parecido com o Fluminense, porém está um pouquinho acima por conta dos seus 3 títulos sul-americanos. O Fluminense possui apenas um, então o Vasco tem uma Libertadores da América, além de outros 2 títulos continentais de menor peso. O Vasco é tetracampeão brasileiro, é campeão de Copa do Brasil, é um dos grandes vencedores do Campeonato Carioca. E outra coisa que o Vasco tem bastante força também e me faz colocar o Vasco acima do Fluminense também é o fator torcida. O Vasco tem uma torcida muito grande, está entre as 5 maiores do país, uma torcida completamente nacional. Encontramos vascaínos na região sudeste, na região nordeste, na região norte, centro-oeste, sul, uma torcida muito espalhada. Então assim, o Vasco tem títulos, tem uma história rica, tem uma imensa torcida, mas tem vários pontos negativos. Em termos de títulos e tradição, não dá para comparar com os outros 8 clubes que estão acima no ranking. O Vasco está consideravelmente abaixo. O Vasco, que já foi rebaixado 4 vezes para a Série B do Campeonato Brasileiro, já tendo-a disputado em 5 ocasiões. Lembrando que são vários rebaixamentos em um curto período de tempo, né? Um período ali de 12, 13 anos, né? E nesse século, o Vasco pouquíssimas vezes foi protagonista, conquistou apenas um título de expressão. Então, por tudo isso que eu citei, o Vasco merece ocupar a nossa 9ª posição no ranking. 8º lugar para o Internacional de Porto Alegre, que em termos de títulos e de tradição está muito acima dos clubes que eu citei anteriormente. O Inter, que tem título mundial, é bicampeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana, tricampeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, ou seja, o Inter possui todos os títulos e somente 2 clubes possuem tal feito aqui no Brasil. O Inter, que também é o maior vencedor do Campeonato Gaúcho e é um clube com uma boa tradição em praticamente todas as competições. Na Libertadores possui 3 finais. No Brasileirão, é um clube que, além dos 3 títulos que conquistou, já foi 9 vezes vice-campeão. Se eu não me engano, tem aproximadamente 20 G4. Na Copa do Brasil também tem tradição, chegou em 3 finais. Então é um clube vencedor, tradicional, sem dúvidas é um gigante do futebol brasileiro. O Inter, que possui uma torcida numerosa, está entre as 10 maiores do país. É um clube muito bem estruturado. Então essas são suas qualidades. E de pontos negativos, primeiramente podemos citar aqui que, sem dúvidas, ele perde em termos de títulos e de tradição para os clubes que estão à frente. Esse é o fator principal. O Inter, que também possui um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e não possui uma torcida nacionalizada. Então, mesclando seus prós com seus contras, na minha opinião, o Inter se encaixa melhor na nossa 8ª posição no ranking. Em 7º lugar, nós temos o Cruzeiro, um clube com uma grande tradição no continente, é bicampeão da América, tendo chegado em 4 decisões,
é o maior vencedor da extinta Supercopa Libertadores, que foi uma grande competição ali dos anos 90, que reunia todos os clubes que já haviam sido campeões da Libertadores da América. O Cruzeiro, que no cenário nacional conquistou 4 títulos do Campeonato Brasileiro, ganhou 3 na era dos pontos corridos. É um clube que já disputou o título várias e várias vezes, mais de 20 vezes, terminou entre os 4 primeiros colocados. Em termos de torcida, o Cruzeiro também é forte, está entre as 7 maiores torcidas do país. É um clube muito bem estruturado em termos de centro de treinamento, enfim. É uma potência, é um clube gigantesco, mas tem os seus pontos negativos. Cruzeiro que depois de anos que retomou a Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2023, depois de ter passado por 3 temporadas na Série B, foi uma das piores crises envolvendo grandes clubes do futebol brasileiro, sem dúvidas. Cruzeiro que até hoje passa por dificuldades. Outro ponto negativo que eu posso citar aqui é a ausência de um título mundial, que é um título muito valorizado aqui no Brasil, na América do Sul. E falando de título internacional, o Cruzeiro, que já está há 25 anos sem conquistar um título desse porte. E por último, o Cruzeiro, apesar de ter uma numerosa torcida, ela não é tão nacional como de alguns clubes que eu citarei logo mais, principalmente os clubes que fazem parte do top 5 da minha lista. Mas o Cruzeiro é gigantesco e é bem parelho com o Grêmio, que é o 6º colocado. Confesso que eu tive uma certa dúvida se eu colocava o Grêmio um pouco à frente ou se eu colocava os dois empatados. São clubes do mesmo nível de grandeza, mas vamos falar do Grêmio agora. Um clube campeão mundial, tricampeão da Libertadores, ou seja, o Grêmio é recordista de títulos de Libertadores da América, ao lado de outros 4 gigantes que eu citarei logo mais. O Grêmio que tem uma tradição impressionante na Libertadores, chegou em 5 finais, um clube extremamente tradicional nesse torneio. Em termos de títulos nacionais, o Grêmio é bicampeão brasileiro, mas possui 3 vice-campeonatos e 22 G4 nessa competição. Então, um clube muito vencedor, que também é um dos maiores vencedores da Copa do Brasil, possui 5 títulos nesse torneio, sendo o maior finalista ao lado do Flamengo. Grêmio que em termos de torcida também é forte, historicamente briga ali com o Cruzeiro pela 6ª posição no ranking, e ao meu ver o Grêmio é o clube mais popular fora do eixo Rio-São Paulo, devido à sua grande torcida e à rivalidade que possui com grandes clubes de Rio e São Paulo, decisões históricas, enfim. Em termos de estrutura, o Grêmio também é modelo, muito bem servido nesse aspecto. E de pontos negativos podemos citar, primeiramente, os 3 rebaixamentos, a baixa quantidade de títulos brasileiros, são apenas 2 taças no Brasileirão, e principalmente pela baixa quantidade de títulos brasileiros, que eu coloco o Grêmio abaixo dos clubes que eu considero top 5 no futebol brasileiro. Mas o Grêmio é gigantesco e eu coloco um pouco acima do Cruzeiro no momento, por conta do retrospecto recente. Tudo bem que o Grêmio foi rebaixado recentemente, mas subiu rapidamente, ao contrário do Cruzeiro que ficou 3 temporadas na Série B. O Grêmio que, apesar desse rebaixamento, é um dos clubes mais bem-sucedidos financeiramente falando, vinha fazendo boas campanhas até o rebaixamento. É um clube que vem fazendo contratações de peso, vem estando em evidência. Recentemente contratou Soares e é o atual vice-campeão brasileiro, e o Grêmio tem boas perspectivas para o futuro. Já o Cruzeiro não sabemos, então principalmente por isso, pelo retrospecto recente, eu coloco o Grêmio um pouquinho acima do Cruzeiro. Particularmente, eu prefiro os títulos do Grêmio do que os do Cruzeiro também, embora sejam bem parelhos nesse quesito, mas eu coloco o Grêmio na 6ª posição. E em 5º lugar, para a surpresa de muitos, eu coloco o Santos. Primeiramente, eu estarei citando seus pontos positivos. Clube que revelou o maior jogador da história do futebol, que é o Pelé. Revelou grandes outros nomes como Neymar, Robinho, Coutinho, Pepe, dentre outros. Santos que é muito conhecido por ser um clube revelador de grandes talentos. O Santos que também montou o maior esquadrão da história do futebol brasileiro, que foi aquele timaço dos anos 60, que foi 6 vezes campeão nacional, 2 vezes campeão de Libertadores, 2 vezes campeão do mundo.
conquistou vários títulos estaduais. O Santos, que é um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro, bicampeão mundial, tricampeão de Libertadores, 8 vezes campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, é um grande vencedor do Campeonato Paulista. Então, em termos de títulos, de tradição, o Santos é top 4, top 3 do futebol brasileiro até. Um clube que tem um número expressivo de torcedores, tem uma boa estrutura e, como eu citei antes, tem muita tradição, é muito tradicional na Libertadores da América, é recordista de títulos nessa competição ao lado de outros 4 clubes, um dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro, enfim, esses são seus pontos positivos. De pontos negativos, ou seja, aquilo que faz o Santos não estar mais acima no ranking, primeiro, o fator torcida, que embora o Santos tenha um número expressivo, esteja entre as 10 maiores torcidas do Brasil, se comparado aos 4 clubes que estão à frente, o Santos perde por muito, a diferença é considerável e devido a isso o Santos é um clube menos popular, com menor potencial de crescimento, com menor repercussão na mídia e além disso, o Santos, ao meu ver, é um clube muito refém da era Pelé, do que conquistou nos anos 60, boa parte de seus títulos foram conquistados ali naquele período, um período muito distante. O Santos que antes da era Pelé havia conquistado apenas 2 ou 3 títulos do Campeonato Paulista, muito menos do que seus rivais, e depois da era Pelé conquistou apenas 4 títulos de expressão, bem menos do que seus arquirrivais. E falando de rivalidade, nos confrontos diretos contra os seus rivais em clássicos, o Santos tem um desempenho muito fraco, perde para todos os seus rivais no confronto direto e é uma desvantagem considerável para todos eles. E por último, o Santos não faz mais parte do rol dos clubes que nunca foram rebaixados para a Série B, sofreu seu rebaixamento nesse ano de 2023, vem passando por uma crise muito grande, não sabemos o que esperar do Santos para o futuro. Então, para mim, embora o Santos seja gigantesco, é um clube que eu tenho uma imensa simpatia, eu coloco um pouquinho abaixo dos 4 clubes mais populares do futebol brasileiro. Então, Santos na 5ª posição no ranking. 4º lugar para o Corinthians, galera. Um clube bimundial, campeão de Libertadores, 7 vezes campeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil, é o maior vencedor do Campeonato Paulista e isso tem um peso considerável, já que o Campeonato Paulista é o estadual mais forte. O Corinthians, que tem a 2ª maior torcida do Brasil, é o 2º clube mais popular de um país com dimensões continentais, que é o Brasil, e isso tem um peso muito grande. É o clube mais popular do estado mais relevante do Brasil, que é São Paulo. É o maior rival do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. Isso também é algo que merece ser valorizado. Corinthians, que é um clube muito bem estruturado também. Então é um clube gigantesco, mas que tem os seus defeitos, começando pela sua baixíssima tradição continental. Corinthians que possui apenas um título de Libertadores e uma final. É disparado o clube paulista com menor tradição no continente, não só de São Paulo, mas também desse top 5 do ranking. E assim, comparado aos outros 3 clubes que estão à frente, o Corinthians, sem dúvidas, está abaixo em termos de títulos, de tradição. Desses 4, o Corinthians é o único que não possui um recorde de títulos em alguma competição de expressão nacional ou internacional. Está longe de ser o maior campeão da Libertadores, não é o maior campeão mundial, está distante de ser o maior campeão brasileiro e também longe de ser o maior vencedor da Copa do Brasil. É o que possui menos taças relevantes num todo, contando títulos nacionais e internacionais. Corinthians que também possui um rebaixamento em sua história, mas assim, eu coloco o Corinthians um pouco acima do Santos pelo fator torcida, pelo fator regularidade. O Corinthians venceu muito mais títulos do que o Santos dos anos 70 para cá, conquistou muito mais títulos nesse século, tem uma vantagem muito grande no confronto contra o Santos, é um clube muito mais popular, muito mais repercutido. Então, o conjunto do Corinthians, na minha opinião, é um pouco superior ao do Santos, mas respeito quem pensa diferente, muita gente pensa diferente em relação a isso. Mas é isso, galera.
Corinthians na quarta posição. E agora, galera, nós temos um empate técnico entre três gigantes que são Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Para mim são clubes do mesmo patamar de grandeza, estão praticamente empatados, mas se eu fosse forçado a desempatar, eu começaria colocando o Palmeiras um pouco abaixo dos outros dois. Primeiro, vamos começar falando de seus pontos positivos, que são muitos. Palmeiras que é um dos recordistas de títulos na Libertadores da América, só que o Palmeiras é o clube mais tradicional da Libertadores dentre os clubes brasileiros, né? É o que possui mais finais ao lado do São Paulo, é o que possui mais semifinais, mais vitórias, mais gols, mais participações. Então, em matéria de Libertadores, o Palmeiras é o clube brasileiro mais bem sucedido, o mais tradicional. E além disso, o Palmeiras é o maior campeão do Campeonato Brasileiro, seja contando desde 1959, seja contando desde 1971, e até na era dos pontos corridos já se tornou o maior vencedor ao lado do Corinthians. Então o Palmeiras é o maior clube no Campeonato Brasileiro, disparado, é o maior campeão nacional, possui muitos títulos na Copa do Brasil também, é um grande vencedor do Campeonato Paulista, o segundo maior campeão do maior estadual do futebol brasileiro. Palmeiras, que é um dos clubes mais populares do Brasil, tem a quarta maior torcida, uma torcida que não está somente restrita ao estado de São Paulo, também tem palmeirenses em outros estados, em outras regiões. É um dos clubes mais ricos e mais vencedores dos últimos anos. Palmeiras que desde 2015 vem quase que mandando no futebol brasileiro, vem ganhando vários títulos nacionais, ganhou 2 Libertadores. É um clube muito bem estruturado, com vários períodos vencedores em sua história. Teve o Palmeiras da primeira academia, teve o Palmeiras da segunda academia, ali entre o final dos anos 60 e início dos anos 70. Depois teve o grande Palmeiras da Parmalat, que ganhou muitos títulos. E agora esse Palmeiras que desde 2015 vem atropelando. Então, um clube com várias qualidades, mas que tem os seus pontos negativos, começando pela ausência de um título mundial, título que os outros 2 clubes possuem, e é um título muito valorizado aqui na América do Sul, como eu já havia citado anteriormente. Palmeiras nunca conquistou, Palmeiras que também possui 2 rebaixamentos, diferente dos outros 2 clubes, Flamengo e São Paulo, que nunca foram rebaixados, e possui a menor torcida dentre os 3, embora a diferença seja muito pequena em relação ao São Paulo, né? Palmeiras que, embora seja um clube muito vencedor, já passou por alguns jejuns grandes em sua história. O mais notável deles entre 1977 e 1993. Nesse período, o clube não conquistou nenhum título de campeonato paulista, inclusive. Mas é um clube gigantesco e, para mim, está empatado tecnicamente com o São Paulo e com o Flamengo, que é o clube que eu estarei falando agora. Flamengo, que é um clube que impacta o Brasil inteiro, é o clube mais popular do Brasil, tem a maior torcida disparadamente, é um clube com muitos torcedores em todas as regiões, é um clube campeão mundial, é um dos recordistas de títulos na Libertadores da América, é 8 vezes campeão brasileiro, 4 vezes Copa do Brasil. E uma importante observação, se tratando de títulos internacionais e nacionais, o Flamengo é o clube mais equilibrado dentre os 3 maiores. O Flamengo é o segundo maior nacionalmente e o terceiro maior internacionalmente. Então é um clube gigantesco nacionalmente e gigantesco internacionalmente, top 2 e top 3 nesses respectivos âmbitos. Flamengo que é super dominante no seu estado e esse é um fator que pesa bastante também. O Flamengo é soberano no seu estado, é o que possui mais títulos internacionais, mais títulos nacionais, mais títulos estaduais, possui muito mais torcida do que os 3 outros clubes do Rio de Janeiro juntos e leva vantagem no confronto direto contra todos os outros 3. Então o Flamengo tem a maior torcida, é o clube mais popular, o de maior representatividade, gigantesco em termos de títulos internacionais, nacionais, estaduais, é dominante no seu estado, nunca foi rebaixado, é um dos 5 clubes que mais cederam jogadores para a seleção brasileira em mundiais. Então o Flamengo é um clube praticamente completo, mas que tem os seus pontos negativos, embora sejam poucos. Começando
pelas oscilações ao longo da história. O Flamengo, que é um clube que historicamente venceu muitos títulos, mas que também já brigou várias vezes para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, é o clube grande brasileiro que mais vezes foi eliminado em fase de grupos de Libertadores da América, e em comparação com Palmeiras e São Paulo, é o menos tradicional na Libertadores. Flamengo, que já passou 38 anos sem chegar a uma final de Libertadores. Então, historicamente, apesar de não passar por grandes jejuns sem títulos irrelevantes, é um clube que oscila e também tem a falta de um estádio próprio, o que acaba deixando a sua estrutura um pouco incompleta. Então, esses dois fatores eu posso citar como pontos negativos para o Flamengo. E agora vamos para o São Paulo, o clube brasileiro com mais títulos internacionais e disparadamente, tá? Temos o São Paulo com 12 e o Santos com 8, que é o segundo maior vencedor. Então, uma diferença de 4 títulos. São Paulo, que além de ser recordista de títulos na Libertadores da América, ao lado de Santos, de Palmeiras, de Grêmio e de Flamengo, ele é o maior finalista ao lado do Palmeiras com 6 finais. E aquilo que dá bastante orgulho para o torcedor do São Paulo é o fato de que o clube é o único clube brasileiro tricampeão mundial. Em todas as 3 vezes que disputou o Mundial, foi lá e venceu. Ganhou do Milan, ganhou do Barcelona, ganhou do Liverpool. Tem 100% de aproveitamento no Mundial. São Paulo, que nacionalmente tem bastante força, sendo 6 vezes campeão brasileiro e recentemente conquistou a Copa do Brasil, que era o único título que faltava para o São Paulo, tornando o clube campeão de tudo, se tratando das competições que ainda estão em disputa. São Paulo, que também é um grande campeão do Campeonato Paulista, tem uma torcida muito grande, nacional, é a 3ª maior torcida do Brasil, tem uma estrutura espetacular, possui o maior estádio particular aqui do Brasil, nunca foi rebaixado, é um dos 5 clubes que mais cederam jogadores para a seleção em Copas do Mundo também. Então, assim, é um clube completo também. Difícil achar pontos negativos no São Paulo, mas temos, porque a nível nacional o São Paulo está muito abaixo de Palmeiras e de Flamengo. Então, há um certo desequilíbrio em matéria de títulos internacionais com nacionais. Internacionalmente, São Paulo é soberano, mas nacionalmente ele não entra nem no top 5 do futebol brasileiro, fica atrás do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Santos e do Cruzeiro. São Paulo, que, embora seja um clube muito regular, um clube com pouquíssimos arranhões em sua história, né? Pouquíssimos períodos de baixa, antes de conquistar esse título da Copa do Brasil, o São Paulo passou por 11 anos sem conquistar um título de expressão, mas é um clube gigantesco. Então é isso, pessoal. Esse é o meu top 15 de maiores clubes do futebol brasileiro. A seguir, eu vou estar separando os clubes por níveis de tamanhos, né? Então eu vou deixar na telinha para vocês verem e deixem a opinião de vocês a respeito do vídeo, tudo de forma respeitosa. Beleza, galera? Então, vou terminando por aqui. Espero que tenham gostado. E é isso. Valeu. Fui.